Pronto. Vai começar a gravar aqui. E aí, todo mundo tá me escutando aí? Eu sim, 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 como sim. é que vocês estão? Tô bem. Tá bem? Ansiosa pela aula. Ah, meu Deus do Pois é. céu. A gente tá gravando aqui. Hoje é uma imersão, que é um aprofundamento das cartas de Paulo que eu faço, pretendo fazer. E aqui, na verdade, é uma introdução a Colossenses e a Filemon. Na verdade, Colossenses, né? Porque Colossenses está bem ligado com Filemon. E é, a gente sabe que a gente tem as cartas paulinas que são muito importantes em relação à teologia, às escrituras, à fé cristã, porque elas são a interpretação, né, daquilo que Jesus falou em alguns pontos dos evangelhos, né? Não em todos, porque as cartas às vezes são muito breves. E como a gente tem as cartas do período que Paulo fica preso, ou seja, Filemon, Filipenses, Efésios e Colossenses, são de forma costumeira identificadas como as cartas de uma situação de prisão que ele passou, né? Em especial Colossenses, eu acho que para fazer a imersão fica muito tranquilo fazer com as cartas menores. Você pegar uma carta como Romanos e 1 Coríntios são cartas que dá para fazer várias imersões dentro dessas cartas. Então é muito importante a gente entender as situações que ocorrem nas cartas, mas antes de tudo fazer uma introdução do porquê que as cartas foram escritas, para quem foi escrita e essa situação de prisão que acontece nelas, em especial aqui ah, em Colossenses e Filemon. Então, vê só, eu anotei, fiz aqui alguns tópicos aqui. Todo mundo está escutando aí, né? Quem tiver alguma pergunta, pode me Sim. falar. Tem alguma coisa aí. Então, vê só, deixa eu ver aqui. Não vou entrar aqui na autoria ainda não. É, as cartas do tempo antigo, tanto do período aqui da antiguidade, do período do Novo Testamento, as cartas romanas, as cartas em latim. Inclusive no livro de Atos, a gente tem algumas cartas incluídas dentro do livro de Atos, né? Elas seguem um padrão, né? Você observa que tem um padrão que elas, na verdade, as cartas antigas daquele período, que era um padrão de introdução epistolar, ou seja, o remetente ele vai ah, falar o nome dele, vai dizer para quem ele está escrevendo essa carta, que seria a introdução epistolar. O segundo ponto dessas cartas, elas seriam o corpo, né, o assunto em si, e o terceiro ponto que seria as saudações, né, termina com uma saudação. Então, assim, as cartas de Paulo, elas são muito comuns a esse período, a estrutura delas são bem comuns a esse período ah, do Novo Testamento, né, do período do Greco-Romano no Novo Testamento. Só que Paulo foi um negócio muito interessante. Ele já insere na introdução, né, para o remetente, como é que ele faz? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, panarã, panarã, panarã. Ele já coloca a teologia dentro dessa primeira estrutura aí, que seria a apresentação dele. Então, ele faz isso em Colossenses, ele faz isso em Romanos, né? Ele quebra o padrão da época e coloca ele insere a teologia cristã, né? A cristologia, teologia seria o adequado, a cristologia seria algo para aprofundar a divindade de Jesus dentro desse padrão estrutural das cartas. Então isso é bem interessante, né? Esse é o nosso primeiro ponto, explicar o conceito de cartas paulinas e explicar a estrutura dessas cartas. Agora sim, a gente pode ir para assim, para a autoria, de quem é a autoria, né? Parece incrível que haja dúvida sobre a autoria paulina, mas há. Por quê? Porque dentro da academia se trabalha pessoas confessionais e pessoas não confessionais, né? Colossenses, para muitos teólogos, tanto liberais, para pessoas que trabalham
a forma escriturística, os manuscritos, a documentação em si, para muitos teólogos, e quem trabalha nessa área, não necessariamente ser um teólogo, mas quem trabalha nessa parte de crítica textual, eles entendem que Colossenses não é uma carta fiel do apóstolo Paulo. Pasmem, né? E eles listam as cartas que são fiéis a Paulo, né? Fiéis à autoria paulina. Mas essa não, né? Essa, Efésios, eles dizem que não foi Paulo que escreveu. Eu não sei se Filipenses tem algum, algum problema com a autoria, segundo a galera que estuda, o pessoal que estuda a crítica textual. Mas por que que eles chegam a essa conclusão que não é correta, segundo a visão de outras pessoas, né? Muitos estudiosos entendem que Colossenses não é de autoria paulina. Segundo eles, o vocabulário usado na carta difere bastante das outras cartas paulinas. Entretanto, esse aqui é o argumento dele, né? É que o vocabulário que Paulo usa dentro desses escritos, Filipenses, Colossenses, em especial aqui Colossenses, seria um vocabulário que não é comum a Paulo, comparando a estrutura, as palavras com que ele usa nas cartas que realmente eles entendem como fiéis de autoria paulina. Só que aqui já tem uma resposta aqui nesse slide aqui, ó. Entretanto, uma comparação de estatísticas de palavras entre uma epístola e outra para determinar a autoria é um critério precário. Por exemplo, aí aqui uma resposta, né? Há entre as cartas consideradas as autênticas, como eu falei, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, de Paulo, tantas palavras que ocorrem uma só vez, quantas em supostas cartas pseudepigráficas. Ou seja, tem um material escriturístico que não está dentro da Bíblia, nas escrituras, chamado as cartas pseudepígrafas. Ou seja, alguém escreveu, a gente não sabe quem foi e não estão dentro do cano. E tem palavras que só ocorrem uma vez e não dá para argumentar que por isso. Cadê? Que ele fala aqui? Não dá para determinar a autoria em um critério precário, que ele chama de critério precário, que quem defende que é a carta paulina. Além disso, há dados insuficientes para determinar o estilo padrão de Paulo. É outro argumento. Ou seja, Paulo usar várias palavras em uma carta e em outra carta ele usar poucas palavras do que ele usava na carta que ele usa muito, isso é um padrão, isso é muito flexível, não dá para ter um padrão. Então, o pessoal que gosta de questionar esses pontos, não dá para padronizar isso aí, porque é muito flexível e, logo, não deve se chegar à conclusão de que não é Paulo. Agora, estão me escutando aí? Sim, verdade. Cadê a irmã? Tá me Sim. escutando, irmã? Sim. Agora, Tô. tem Tô um porém, escutando. tem um porém que eu tenho que ser sincero aqui em falar. Por exemplo, quando um presidente, eu acho que aí é que está o problema. Quando um presidente, um chefe de Estado ou alguém de autoridade vai fazer um discurso, vocês sabem que o discurso ele é montado, sim ou não? É o quê? Que o discurso Montado. ele é montado, ok? É ou não é? Exato. Né? Por exemplo, quando um presidente ele vai falar, ele vai discursar, ele tem as ideias, mas é ele que escreve? Não. Não. Eu não posso contar isso. Quem redige é alguém muito bom no português, em redação, para pegar as ideias do presidente, ele vai falar e a pessoa vai redigir. Né? Eu não sei como é que se dá o nome dessa pessoa. É um secretário. É um secretário. Seria um secretário. Então, É o escriba. opa, pode falar? É o Pode falar. escribas contemporâneo. Então, Paulo, ele usa secretários. Ele usa secretários, né? Por exemplo,
Timóteo pode ter sido um secretário. Deixa eu ver Lucas outra. Opa, pode falar. também, Lucas poderia. Pode ser. No grupo ali de Paulo, ele pode ter usado, ele usa, por exemplo, Pedro usa Silvano como secretário. Então, eles falavam e o secretário não é bem, é sectário, né? Sectário. E o sectário, que é secretário, na época está muito bem recente, eles podem ter padrões diferentes, porque a gente tem um autor da antiguidade chamado, eu acho que é Cícero, se eu não estiver enganado. E ele fala dos secretários, e ele fala que tanto eles poderiam redigir a documentação resumido, o que o outro está falando, ou ele poderia escrever palavra por palavra. Então, quando isso se transforma em carta, né, nas escrituras como a carta de Colossenses, eu acho que é aí que dá essa problemática de foi Paulo, não foi Paulo. Porque ele pode, as ideias foram dele, mas ele usa secretários. Então pode ser Timóteo, pode ser Priscila, Áquila, que eram junto a Barnabé. Então, assim, Paulo, na epístola de Paulo, é dito que ele usa Silvano lá. Você pode ver a primeira Pedro. Tudo certinho aí, pessoal? Tem alguma pergunta aí? Podem falar aí. Só para acrescentar, Pode falar. vou fazer essa pergunta. Esse livro de Colossenses, Paulo está preso, né? Vamos discutir no próximo slide. Aqui, ó. Agora local e data, né? Local e data. Tá tudo indo certinho aí? Mas pode falar alguma coisa aí. Vamos falar sobre o local e data e vamos falar sobre a prisão dele. Onde é que ele está preso? Tem algumas possibilidades de onde ele está preso, mas pode falar aí alguma coisa. Pode falar que a gente está escutando. Sim, porque você falou aí que pode ter sido um escriba, né? Por exemplo, um secretário, né? Isso. Pode ter escrito, resumido, o que Paulo falou, já que Paulo estava preso e muitas vezes debilitado na prisão e pedir para alguém escrever para ele. Isso. É porque. Pode falar. É isso mesmo. Existe uma palavra, né, em Colossenses que Paulo fala aí, plenitude. Opa! Isso. Né? E essa palavra plenitude era dos gnósticos, né? Opa, vamos entrar aí. Provavelmente ele colocou esse termo, porque Paulo usava alguns termos para clarear aqueles que não entendiam. Usava os termos do dia a dia daquelas pessoas para que ele pudesse entender. Isso. Do Evangelho de Cristo. Perfeito. Ok. Pode falar. Quer comentar mais alguma coisa? Quem quiser comentar, pode comentar. Tá sendo gravado, tá? Isso aqui tá sendo gravado. Só isso mesmo. Só isso mesmo. Então, vamos chegar nessa parte aí do porquê. Porque assim, pessoal, quando Paulo escreve uma carta, ele está tentando resolver algum problema. Ponto. Sim. Quando Paulo escreve 1 Coríntios, Romanos, Gálatas, tem um comentário de Gálatas que eu pretendo adquirir, que eles defendem que Gálatas foi escrita, a carta aos Gálatas foi escrita em uma emergência. 1 Coríntios foi um problema, foi briga dentro da comunidade. Romanos é um tratado teológico incrível para dizer que os judeus realmente não é porque eles eram descendência de Abraão que eles teriam já a salvação. Então ele faz um tratado incrível. E Colossenses, a gente vai chegar lá. Primeiro vamos tentar aqui comentar um pouco sobre o local e a data da escrita, né? Local e data da escrita. Porque assim, resumindo, dependendo de onde é o local que Paulo escreve, a data muda. Aqui parou. Estão me escutando aí? Estão me escutando? Pronto. Dependendo, aqui ó, presta atenção, dependendo
de onde Paulo escreveu a carta, a data vai mudar. Como é que eu sei disso? A gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, não há dentro da academia, dentro dos estudos arqueológicos, históricos, né? Porque quem vai fazer essa parte de estudos aí é a parte da história, é a parte da arqueologia. Não há um X marcado. Foi aqui que ele escreveu. Não, ele pode ter escrito desse local e ele pode ter escrito desse local. E qual é o critério para eu dizer que ele escreveu desse local ou daquele local? O livro de Atos. O livro de Atos o livro de Atos é incrível, ele vai funcionar como um parâmetro geográfico para eu entender os movimentos que Paulo faz no início do cristianismo. Então vamos lá, sem muitas conversas. Então assim, Ó, Tiago, licença. oi. Eu vou pedir para amanhã desligar o microfone dela, ligar o microfone quando ela for perguntar, porque tá dando microfonia. Aí Aqui, tem hora que fica bem baixinho o teu áudio e o áudio dela. eu tô escutando ela normal aqui. Eu peço para desligar? É só para ela ativar o microfone dela quando ela for falar. Ah, tá bom. Deu para entender aí, Tânia? Deu para consegue fazer? Oi, alô? Eu acho que ela não tá escutando, não. Ela tem que ativar o microfone dela, ela desativou. Eu já Pronto, Ativou desliguei. agora. pronto, Pronto. pronto. É porque Fabiana tá falando que se a senhora deixar ativado o microfone, vai dar microfonia. Então a senhora desativa. Quando for falar dar alguma opinião que vocês podem falar, aí ativa ele, aperta, aí vai abrir o som e vocês podem falar. Deu para entender aí? Certo. Só então deixa ligado mesmo. Aqui comigo tá normal. Agora eu não sei se pra Fabiana tá normal. Tô escutando normal vocês. Normal. É só o microfone dela. É só É o só. microfone dela. Ok. Então, vou seguir, viu? Tá gravando, vou seguir. Ah, a gente falou um pouco da estrutura das cartas e a gente tá falando um pouco agora da local e data, né? Falamos da autoria também. A autoria. Vamos lá. As fortes semelhanças de Colossenses, Efésios e Filemão demonstram que Paulo escreve a partir de uma situação de prisão. Colossenses capítulo 4, você pode anotar isso aí, eu não vou abrir para a gente ganhar tempo. Capítulo 4, verso 3 e Efésios 4:1. Efésios é uma carta incrível, incrível, e está muito ligada com Colossenses, você vai entender o porquê que ela está ligada daqui a pouco. Entretanto, onde foi essa prisão? Né? As opções mais prováveis do local dessa situação que Paulo está preso seriam Éfeso, 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, dá essa coordenada, Cesareia, Atos capítulo 24, verso 27, ou Roma, Atos capítulo 28, verso 16 a 31. Eu tenho duas coordenadas de Atos. Eu entendo, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, assim, uma visão panorâmica e no que eu li, a carta aos Colossenses, ela foi escrita em Éfeso. Em Éfeso. Ela não pode ter sido escrita em Roma. Então vocês estão conseguindo observar aqui a minha seta aqui no mapa? Eu apontando aqui para Roma. Falem aí. Sim, tô vendo. Ela não pode ter sido escrita em Roma. Deixa eu abrir aqui. Tem como ampliar mais aqui? Não sei como é que dá aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não sei como é que amplia, não. Mas enfim. Ela foi escrita em Éfeso. Por que em Éfeso? Perceba, vamos lá. Então vocês estão conseguindo observar aí. Perceba que Colossenses está aqui, ó, a 120 quilômetros de Éfeso. Né? Eu tenho Laodiceia, eu tenho essa região aqui, a região da Ásia, mas só porque está perto, Roma está do outro lado, Jerusalém está aqui, Cesareia.
Só porque tá perto? Não. Não é porque tá perto, não. É aqui, eu vou ler com vocês aqui. Ah, eu vou abrir em Atos. Atos capítulo 19, né? Verso 10. Você lê o capítulo 19 todinho, que você vê que Paulo ele vai para Éfeso. E lá ele tem um BO com o pessoal lá de Éfeso, né? Só que assim, se você ler o verso 10, a partir do verso 8, Atos 19, verso 8, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho, que era como os cristãos eram conhecidos em Atos. Diante da multidão, Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia, olha, na província da Ásia, essa província aqui, que tem Éfeso, que tem Colossenses, Laodiceia, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Ou seja, estão escutando aí? Conseguiram escutar essa primeira informação? Sim, escutei bem. Quem tá falando é Tânia ou é Fabiana? Porque é tão parecido. Tá escutando? Tô escutando. Tá escutando, Então, assim, tô escutando. Ok, Ei, então vou continuar. fazer uma observação. Pode falar. Observe que a cidade de Colosso, ela ficava na Frígia, Isso. né? Ali próximo no Vale do Rio Líquido. Isso. E é como você está dizendo, 20 quilômetros de 120 cidade de Odisseia, quilômetros mais fica ou lá. menos de Éfeso. Exatamente. Aí tem sentido que você está, né, pesquisando. Claro. Eu Debatendo aprendi aqui, muito. Eu tenho aprendido muito, porque assim, não é um mar de informações. Então a gente aprende também. Pode falar. E Paulo ficou entre Éfeso, que ele ficou preso, e Roma, teve um tempo mais ou menos de 8 anos, né? 54 a 62, né? Tudo indica isso. Quando a gente vê a quilometragem entre Laodiceia e Colosso, né? A gente identifica que realmente essa casa está mais para Éfeso do que para Roma, como você está informando. Pode continuar. Mais informações sobre isso. Ok. Por quê? Porque, como ele fica instalado em Éfeso por tempo, Paulo, às vezes ele se instalava por um tempo rápido, às vezes ele passava anos dentro de um local. E a gente entende que a igreja de Éfeso, de Colossenses, Colossenses, ela foi fundada por um cara chamado Epáfras, ok? Quando você lê o primeiro capítulo de Colossenses, verso 6, verso 6, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Verso 7 agora, presta atenção. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. O que se entende, uma das teorias que se entende é que Epáfras, no tempo que Paulo esteve em Éfeso, né, como fala lá em Atos 19, 10, que ele ficou lá por 2 anos e vinham gregos e judeus. Epáfras foi um dos que ouviu, ele saiu de Colossos, ouviu a mensagem do evangelho do reino de Deus e voltou fundando a igreja de Colossos. Essa é uma das hipóteses que eu acho bem convincente, ok? Paulo provavelmente não conhecia os colossenses pessoalmente. Quem fundou... Paulo realmente. Ok? Essa ideia... Oi, pode falar. Paulo nunca esteve em Colossos, né? Nunca esteve em Colossos.
Aqui é uma Isso aí é fato. Isso. Aqui é uma introdução Isso é- para você ver como é que as coisas estão acontecendo, a movimentação. Agora, deixa eu ver aqui. Pode falar alguma coisa, né? Pode falar. Tem um. Por que que Paulo não pode ter escrito de Roma? Eu não sei o argumento de Cesareia. Eu acredito que em Éfeso tem. Assim, se Paulo escreveu de Éfeso, ele escreveu no ano. Na década de 50. Se ele escreveu de Roma, ele escreveu na década de 60. Há toda uma movimentação aí cronológica, que aí é muito sutil explicar ela aqui. Eu não vou explicar, não. Agora, por que que ele não pôde ter escrito de Roma? Se ele esteve em Roma. Vê só. Aí a gente pede a ajuda de Filemon. Por quê? Filemon, uma situação em que Paulo também está preso. Ele, se vocês sabem que Filemon, ele era um senhor que tinha um escravo. Sim ou não? Sim. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. E Onésimo foge para Roma. Vocês lembram dessa história aí? Eu lembro. Seria muito complicado. Isso aqui é um pouco do contexto de Filemon, por isso que tá ligado com Colossenses. Seria muito complicado. Onésimo, ele foge para Roma. Ele foge para Roma. Você pode ver a carta de Filemon que ele pede para que Filemon não faça nada com Onésimo, que se ele fez alguma coisa que bota na conta de Paulo, né, que ele mesmo fala, seria muito complicado. Isso. Não é isso? É só você ler a Bíblia. É uma Isso. carta bem simples. Seria muito complicado para Paulo pedir para que Onésimo de Roma, olha a distância aí. Não sei se vocês estão conseguindo ver no mapa, isso Isso. aqui é o mapa geográfico da época. Pedir para que Onésimo voltasse a Colossenses, uma vez que ele já tinha fugido para lá. Então, assim, tem pessoas que defendem que foi em Roma, outros defendem que foi Éfeso. Eu acho que Éfeso é muito plausível, tanto pela questão de Atos 19:10, porque Paulo pregou ali para aquela região, tanto por conta da distância. Porque quando Onésimo em Filemon foge de Filemon, que é um senhor, né? Um senhor que tem escravos, ele já vai para Roma. Então, para Paulo mandar ele de volta para Colossos seria um pouco mais complicado. Aí a ideia é que isso não ocorreu, não. Ocorreu em Éfeso. Até aí tudo bem, a gente já está caminhando no final, vai ser rápido, né? Está sendo gravado. Filemon, né, o Onésimo, que era o seu empregado, né? O Isso, servo. Seria servo, Ele porque a corria o tradução tá risco. escravo. Paulo sabia que ele podia correr o risco de ser apanhado, né? Isso, Pelos romanos, entendeu? isso. E tem sentido realmente que essa carta de Colosso, né? Para Colosso, ela saiu justamente daí, dessa região mesmo. Entre Laodiceia e Colosso. Eu acredito que foi em Éfeso. Exatamente. Essa parte aqui da Ásia, né? Chamada da Ásia, chamada Frígia. Né? Isso. Okay? E hoje é a Turquia. Isso. Hoje os turcos fizeram Hoje em dia os turcos têm uma cidade em cima dessa região aí. É verdade, né? Olha que coisa, né? Ok. Agora, para a gente caminhando aqui um pouco para o final, isso aqui é uma introdução, né? Sobre Colossenses, que faz parte das minhas imersões que eu vou fazer das cartas. A gente não está entrando em capítulo por capítulo, a gente não está entrando em blocos de pensamento dentro dos capítulos, em parágrafo, a gente está entrando na introdução, nenhuma introdução, em uma situação para você entender Colossenses, né? Uma vez que você entende Colossenses, a situação de Colossenses, de Efésios, de Romanos, fica muito mais legal você ler a carta, estudar a carta, ensinar a carta, pregar sobre a carta e assim vai, ok? O que levou Paulo a escrever a carta aos Colossenses? Aquela coisa que eu falei. Toda carta escrita por Paulo tem um sentido de resolver uma situação problemática que envolva o evangelho que ele pregou e algum conflito que está ocorrendo. Então vamos lá. Pessoal, o que levou Paulo a escrever a carta aos Colossenses? A razão principal de Paulo escrever a carta aos Colossenses é
o falso ensino que está começando a se infiltrar na igreja, né? Dentro da comunidade de Colossos. Observa aí o que é dito em Colossenses 2,4. Abre aspas, né? Para que ninguém os iluda com argumento persuasivo. Fecha aspas. Tinha um pessoal querendo iludir aí. Ele continua nos advertindo a não deixar ninguém tomá-los cativos por meios de filosofias e sutilezas, seguindo a tradição de homens, conforme os princípios elementares, tem um erro aqui, elementares, do mundo, e não de acordo com Cristo. Opa! Primeiro, tem alguém, segundo Colossenses capítulo 2,4, tem alguém que Paulo está alertando para que os cristãos fiquem ligados nessas pessoas aí, né? E segundo, Colossenses capítulo 2,8, tomar os cativos por meio de filosofias e sutilezas segundo a tradição de homens, conforme os princípios elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Olha aqui o alerta dele. Ele continua. Havia falsos ensinos, né? A gente percebe nesses versos aí que Paulo faz uma exortação à igreja de Colossos sobre versus alguém, né, ou algum grupo que está ensinando outra coisa. Então vamos ver esses falsos ensinos. Pessoal, o falso ensino tem aí duas teorias aí para que os comentaristas eles discutem o que seria esse falso ensino. Uma vez que a região de Colossos, assim como toda a Frígia e alguns outros pontos, ela se fazia por parte de judeus helenísticos, né, judeus com cultura romana e cultura grega, e uma vez com judeus com um padrão judaico, ok? Então, ao que parece, eles misturaram algumas coisas que Paulo estava ensinando com algumas religiões de mistérios da época, religiões de mistérios, ou com alguns cultos a Apolo, a Artemis, né? E outros cultos de mistério também, culto ao imperador. Então parece que eles entenderam em parte o evangelho que Paulo estava anunciando lá, quando ele ficou lá em Atos 19, mas parece que ele estava misturando algumas coisas. Observa aí Colossenses capítulo 2, verso 16. Assim, abre aspas, assim que ninguém haja como vosso juiz quanto à comida, olha, eu botei aí em caixa alta, comida ou bebida, ou em relação a uma lua nova, ou um dia de sábado. Isso aqui é uma misturada, pô. É uma misturada que o pessoal estava fazendo. E Paulo, a partir do capítulo 2, ele faz isso no capítulo 2. O capítulo 2 é o ponto, seria o ponto de conflito incrível que está ocorrendo em Colossenses, que levou Paulo a escrever Colossenses, é o capítulo 2. Capítulo 1 também, capítulo 2. Porque aqui ele vai de encontro contra esse ensino aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Quando a gente vai lá para o 8 do 2, não é? E fala, tenha cuidado para que ninguém os leve para a prisão mental de isso. Conhecimentos humanos e enganosos, que são fundamentados. Aí quando entra a questão de tradições humanas, religiosas ou místicas e rituais de iniciações e misticismo, porque, na verdade, está inserido aí no meio de tudo isso algumas tradições dos gnósticos, né, dos esotéricos. Você entende? É por isso que tem esse Paulo começa é como você falou, quando Paulo ele envia a carta para uma das 7, né, igrejas da Ásia, da época, geralmente é para refutar, né? Ele chama a atenção, porque o ensino de Cristo, ele é um ensino que, na verdade, não tem tanta prática de tradição e religiosidade que estava
os colossos, né, eles estavam se atrapalhando, estavam deixando o conhecimento preso, devido a algumas teologias gnósticas, né, onde estava colocando em prática o esoterismo, né, e tudo isso influencia na qualidade de mente cristã, porque Paulo recebe de Cristo e passa para todos uma revelação tão extraordinária que cai por terra o segmento, não é de tradições, como eu já falei, como falar das luas, falar da comida. É, isso mesmo. Então, vamos chegar Mas lá. pode Vamos continuar, para a gente pode continuar. finalizar. Ok. Não, e tá certo. Agora, assim, há uma disputa para saber se os gnósticos eles tinham influência nesses ensinos, como o senhor mesmo falou. Só que o comentário que eu tô trabalhando essa imersão para Colossenses, ele diz que não. Ele diz que não é, não faz, não, os ensinos não são dos gnósticos. Assim, ele não acredita, né, a versão dele. Agora, de onde vem esses ensinos? Provavelmente, pessoal, a gente tem aqui na imagem aí, à esquerda, a gente tem o Apolo, né? O deus grego Apolo, e a gente tem Artemis, né? Que tem um culto de Artemis lá em Éfeso. Depois você lê lá Atos 19 que você vai ter essa coordenada lá que Paulo foi pregar, o pessoal estava revoltado com ele porque ia atrapalhar o lucro das estátuas que eles faziam. Então, era muito comum ter esses cultos, tanto do imperador, eu ia colocar com mais detalhes, mas ia ficar muito cansativo, porque a gente tinha as religiões de mistério, nós tínhamos os cultos greco-romanos, nós tínhamos o culto ao imperador, e aí tínhamos culto em Colossos de algumas divindades egípcias, e que eu esteja lembrado que seja isso só. E como é que Cristo vai entrar aí nesse meio aí? Ainda que eles tenham entendido a mensagem em parte, como Paulo pregou, eles fizeram uma mistureba, uma misturada, e ainda com elementos judaicos. Porque os judeus que entendiam a Torá, ou pelo menos tinham a tradição da Torá, do conhecimento das leis do Antigo Testamento, nessas localidades eles fizeram o sincretismo com as religiões greco-romanas e com as religiões de mistério. Então, e aí a imersão, aqui é uma introdução, a imersão vai trabalhar isso, eu vou trabalhar isso dentro do capítulo 2. O que parece é que eles entenderam errado a forma de culto, a forma do templo, né? Por quê? De onde é que vem isso? Porque assim, os cultos a Apolo, por exemplo, aí, e a Artemis, eles tinham um templo. E Paulo faz muitas menções ao templo. Aqui nós somos o templo. Ele coloca assim: Cristo é o cabeça da igreja. Então parece que, segundo alguns comentaristas, isso aqui é uma sutileza e uma interpretação que dá para levar para esse lado, né? Que os ensinos errôneos, eles aconteciam em um mau entendimento do que Paulo tinha ensinado, e eles estavam se referindo mais ao tempo. Porque, veja só, tem uma parte aqui, ó. A comida e bebida ou em relação a uma lua nova ou a um dia de sábado. Isso aqui são características judaicas, né? Lua nova e o sábado. A comida ou bebida. Deixa eu ver aqui. Ele colocou mais alguma coisa aqui. Eu não coloquei aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui em Colossenses. Mas podem comentar aí se vocês quiserem aí. Basicamente é isso aí. O 16, né, Tiago? Oi. O 16:2, Pode portanto, não acrescentar. permite. 16 do capítulo 2 do Colossenses.
Não Sim, permitam, portanto, não permitam mais que alguém os condene pelo que vocês comem ou bebem, ou por não participarem de cultos, como você falou, rituais e festas religiosas. Nem tampouco os condenem por não guardar algum dia sagrado, como o isso, sábado para os judeus. É justamente isso. essa parte aqui que você falou agora aí, são algo que vem, né, do contexto judaico, né? Guardar sábado, né, você sabe. Uhum. E quando Paulo fala lá em Romano, parece que é Romano 12, né? Renovei suas mentes, né? Ele fala que também tem a ver. Você está entendendo, Tô Paulo, entendendo, tô Tiago? entendendo, tô Porque entendendo. tudo isso influencia, né, o ensino que Paulo recebeu de Cristo na revelação. Porque eles ainda estavam colocando em prática algo, né, dos judeus, né, e de outros que por tradição, né, festas, né, algo que estava atrapalhando, né, o ensino que Paulo já tinha enviado, né, o entendimento de Isso, Cristo. isso, Então, no 16 do capítulo 2, ele refuta, ele chama atenção para isso, ó, gente. Cuidado, né, com as regras, né, cuidado com as recomendações, né, que estão colocando na mente de vocês, que pode atrapalhar o processo, né, de Cristo, né, o ensino de Cristo que eu passei para vocês. Então, aí no 17 ele não entende que estas coisas são sombras do que haveria de vir, porque isso, antes, na lei, né, na lei religiosa, a judaica, tudo aquilo ali servia de sombra para o que via depois. Era a revelação de Cristo, né? Que nele não se cumpriu, que nós agora somos o tempo. Aí é como você fez agora essa referência, né? Você citou que tinha o culto ao Apolo e ao ao Artemis Romão, né? e a outros, eu botei aqui Romão. só dois. Isso. E você frisou muitíssimo bem, né? Porque essa coisa de tempo já vem de não só dos greco-romanos, mas já vinha já anteriormente. Ok, Queira ou não queira, o judaísmo, ele colocou em prática o sincretismo, né? Como você mesmo falou agora há pouco aí. Pode continuar. ok, é porque assim, o aplicativo ele vai encerrar por ele mesmo a chamada. Eu já tô no final já, então eu vou só concluir agora. Eu vou só concluir agora. Boa, É só boa. concluir, bem legal, bem rápido. É uma introdução simples a Colossenses. Agora, é o seguinte, quando você vai para Colossenses, é, capítulo 1, verso 24, eu não vou ler. Você percebe que Paulo faz referência à igreja, ao corpo, e assim vai. Quando você vai para Colossenses, capítulo, cadê meu Deus do céu? 2:10, 2:9. Por estar em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade. Então, Paulo ele sempre faz essas deixas dentro da carta aos Colossenses, falando da cabeça, do cabeça que Cristo é o cabeça da igreja, falando em estar nele, do templo e tal. Isso levou alguns comentaristas a pensarem, né, com esses pequenos detalhes aqui, que o pessoal entendeu errado, os mestres que tinham ouvido essa mensagem, porque entende-se que aqui seriam mestres que tinham ouvido a mensagem e estavam confundindo com o culto a Apolo, como deveria ser. O culto que eles faziam a Apolo ou a Artemis ou alguma outra divindade teria que ser o mesmo para Cristo, né? Os mesmos modos e tal. Então isso levou Paulo a escrever esses detalhes aqui e isso fica muito legal no capítulo 2. Então, basicamente, isso aqui é uma introdução, né? A gente fez aqui, ó, a gente falou sobre de quem é a autoria, de quem é a autoria, que é Paulina, a meu ver. O que eu tenho lido tem confirmado isso, pelo menos tem me convencido. O local e a data de escrita
Éfeso, a meu ver. Pode ser Roma, pode ser Cesareia. Mas eu fico com Éfeso. O que levou Paulo a escrever a carta aos Colossenses? Toda essa problemática com o ensino que eles estavam misturando com a mensagem de Cristo, né? Onde é que está a base? Está na mensagem de Cristo ou está na base das divindades que vocês cultuam? Ou que vocês fizeram o movimento sincrético aí? Que seria aí os falsos ensinos e o verdadeiro templo, né? Paulo está usando Cristo como é o verdadeiro templo. Então, por isso que ele escreve o ponto principal aí é o capítulo 2, que é o corpo maior da carta. Então, vou encerrar, porque senão o aplicativo ele vai encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, rapidinho, aqui é as minhas imersões, né? Isso aqui é uma introdução. A imersão mesmo é você aprofundar em cada capítulo o que está ocorrendo, né? Então, eu tenho imersões de Colossenses, Filemon, Filipenses e Gálatas por enquanto. E aqui eu tenho meus mini cursos online, que eu vou estar lançando em breve, né? Introdução ao Novo Testamento, introdução ao Antigo Testamento, introdução aos Evangelhos, né? Online ou presencial. Você pode falar comigo pelo Zap. Estou falando isso porque está sendo gravado. Online, escatologia bíblica e interpretação bíblica, né? Mini cursos, né? É todo um entendimento bem introdutório para que você tenha, para quando você for ler ou ensinar aí em qualquer lugar, você vai estar bem preparado, né? Então, é isso. Valeu. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham aprendido a introdução da imersão aos Colossenses. Beleza? Obrigado, tenha uma ótima noite. Paz. Deus nos abençoe, nos dê força sempre. Foi ótimo. Viu? Foi ótimo. Parabéns. Vou mandar Parabéns, um vídeo para Ana. vocês compartilharem aí, tá bom? Amém. Fiquem na paz. Tenha uma ótima Amém. paz. Amém.